Uma boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui na Sescofran conversando com vocês, estreitando mais os laços com a classe contábil de Franca, né? E agradeço em nome da delegacia a colaboração que a classe contábil de Franca e região tem dado para a gente, porque com a pandemia, com o trabalho remoto, nós tínhamos poucas pessoas e vocês atenderam aos nossos apelos e passaram a utilizar de forma massiva os serviços virtuais da Receita. E acredito que isso foi um ganho para ambas as partes, porque isso, por um lado, nos permitiu atender os contribuintes suficientes lá no atendimento, as pessoas físicas. Para vocês também, vocês descobriram os serviços digitais da Receita e estão utilizando ele sem precisar estar se deslocando até o atendimento. Tudo bem, mas vamos falar a respeito do HELP. Bom, o HELP era uma demanda muito grande de toda a classe empresarial, que sabe da sociedade, né? Porque com a pandemia as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas por conta da paralisação econômica. E o Congresso Nacional, sensível dessa necessidade, acabou por atendê-la, né? E votou a lei complementar. Onde que eu vou apontar isso aqui? Ah, deu certo. E votou a lei complementar que permitiu que o HELP fosse aprovado, porque o parcelamento do Simples Nacional, esse parcelamento especial, como o Simples Nacional ele foi feito por lei complementar, uma lei ordinária não poderia implementar o parcelamento. Tudo bem. Então, foi votada a lei complementar, aprovada a lei complementar 193 de 22, e teve a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é essa 16622, e que, por fim, foi regulamentada pela IN 2078 de 22. Esse parcelamento, em relação aos anteriores, ele tem uma vantagem muito grande, porque a consolidação já se dará de forma imediata. Vocês conseguirão recuperar todos os débitos e, no momento de realizar o parcelamento, vocês já terão uma ideia do que será parcelado, uma ideia do valor da parcela e tudo mais. Então, vai ser bem mais tranquilo para vocês. Bom, o que vocês têm que estar atentos é o prazo, que o prazo final para adesão é o dia 31/5. E eu aconselho, vocês são sabedores disso, né? Quem deixa para a última hora está sujeito a problemas de sistemas e tudo mais. Então, não vamos deixar para a última hora, até porque a última hora do HELP coincide com o prazo final do imposto de renda, onde os recursos computacionais da Receita já ficam bastante exauridos, então corre-se o risco de não conseguir estar finalizando. Então, nada de deixar esse negócio de fazer esses parcelamentos em última hora, e nem também o imposto de renda, né, porque vai ficar mais complicado. Bom, a forma de adesão do HELP, ela vai depender do órgão onde está o débito, certo? No caso da Receita Federal, a adesão pode se dar tanto pelo ECAC quanto pelo portal do Simples Nacional. Na PGFN, vocês terão que acessar o Regularize para estar fazendo a opção pelo parcelamento, e nos demais entes federativos, né, nos estados e municípios, vocês vão ter que pesquisar como que esse ente federativo vai disponibilizar esse parcelamento, se é que os clientes de vocês tenham débitos nessa situação, que aí já restringe bastante os débitos que estão no âmbito dos estados e municípios. Bom, o detalhe que todos têm que estar atentos é que o deferimento do pedido da adesão,
ele depende do pagamento tempestivo, né, até o dia 31. E um detalhe que o Marcos estava chamando a atenção, embora o pagamento, o prazo final para o pagamento seja 31, a depender da data de negociação, esse pagamento ele tem 2 dias da data de negociação. Então, tem que tomar muito cuidado. Não basta fazer a negociação e falar para o cliente pagar lá no dia 31. Então, tomar cuidado com essa data de vencimento, porque senão pensa que fez, aí vai pagar, não vai dar certo. Tá, ok? Isso, não. Se saiu na guia o prazo para pagamento, que é o prazo de todos os sistemas da Receita, ela dá 2 dias úteis para pagamento da guia. Então, esse é um prazo padrão da... Luciano, só confirmando, é porque eu tô vendo aqui, porque eu pensei que era só eu, não, mas todos tá fazendo aqui, a Daiana acabou de confirmar também. Beleza? Certo? Só não esquecer, né? Porque senão deixa pro cliente falar que é dia 31/5, adivinha. Isso, então é um cuidado primordial, porque senão pensa que fez e não fez, né? E tem muita gente que está esperando isso, está até sonhando com esse parcelamento. Bem, quem que pode aderir ao HELP? Então, todas as empresas, sejam optantes, sejam enquadradas ou desenquadradas do Simples, elas podem. Não, ela não precisa estar no Simples, ela tem que ter débitos apurados na forma do Simples Nacional. Esse é o requisito para que ela possa aderir ao HELP, tá certo? Então, quanto a isso, eu acho que é tranquilo, né? Os débitos têm que ser do Simples Nacional. A empresa não precisa estar enquadrada no Simples Nacional. Uma dúvida que fica, que eu até destaquei em vermelho ali, é que quem fez a opção pelo Simples até 31 de maio, até 31 de janeiro deste ano, em tendo a opção do HELP validada, vai entrar no Simples Nacional de forma retroativa a 1º de janeiro de 22. Aquelas pessoas que não fizeram a opção do Simples esse ano, ela pode até entrar no HELP tranquilo, mas ela somente vai entrar no Simples a partir do ano que vem, quando ela fizer a nova opção a partir de janeiro. Ficou clara essa distinção, né? Então, para entrar no Simples esse ano, por conta do HELP, o contribuinte tem que ter feito a opção pelo Simples Nacional até 31 de janeiro de 22. Não custa reforçar também, já que nós estamos falando de Simples Nacional, porque tem muita gente que faz confusão. Esse prazo que foi prorrogado aí para regularização das pendências, para ingresso no Simples em 2022, ele vale somente para pendências fiscais, de natureza fiscal. Ele não vale para pendências de natureza cadastral. Então, quem teve pendência de natureza cadastral, que não foi regularizada lá no prazo regulamentar, que foi 31/1 de 22, esse não vai entrar no Simples, viu? Bom, débitos que podem ser incluídos no HELP. Então, como eu já disse, né, são os débitos apurados na forma do Simples Nacional. De uma maneira mais simples, esses débitos são aqueles que são apurados lá no PGDAS-D, tá certo? Para ficar assim mais tranquilo. Porque às vezes a pessoa pensa que por estar no Simples, todos os débitos são do Simples Nacional, mas não são. Os débitos que entram no HELP são aqueles apurados na forma, na sistemática do Simples Nacional, que são apurados lá no PGDAS-D. O que mais que pode e que estejam vencidos, cuja competência é fevereiro, cujo vencimento é março.
Débitos que estão parcelados atualmente, ou que foram parcelados, no parcelamento convencional do Simples Nacional, no parcelamento especial para o MEI, no parcelamento, no PERT Simples Nacional e no PERT MEI, também poderão ser selecionados para ingresso no HELP. Além disso, todos os débitos apurados na sistemática do Simples Nacional, que estão inscritos em dívida ativa da União, poderão ser parcelados, e aqueles débitos de ICMS e ISS que, por força de convênio, foram transferidos para os estados ou municípios. Esses também poderão ser parcelados, mas aí vocês têm que se informar no respectivo ente, né, no estado ou no município, como que ele vai permitir que seja feito esse parcelamento. Um detalhe que é de extrema importância, e quem já tentou fazer já deve ter percebido, é que no momento da negociação do parcelamento, o sistema explode um pop-up lá, lembrando que é necessária a prévia desistência de eventual parcelamento em curso para que esses débitos sejam recuperados e negociados. Então, não façam, não concluam o pedido, a adesão ao HELP, sem antes fazer a desistência dos parcelamentos em curso, porque senão ele vai recuperar somente os débitos que estão em situação de cobrança. Então, isso é um cuidado que tem que se ter para evitar problemas. A lei que criou o HELP, ela prevê que a inclusão implica na desistência compulsória e definitiva dos parcelamentos em curso. Todavia, em nível de sistema, reforço mais uma vez que é necessário fazer a desistência prévia. Do contrário, o sistema não irá recuperar os débitos. Muito bem. Agora, só para reforçar os débitos que não podem ser incluídos, que não adianta querer peticionar, reclamar, chorar, que não vai dar certo, porque a lei não previu essa possibilidade. Então, multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, isso não entra no HELP, não precisa pensar. Então, gerou a multa, entregou o PGDAS-D em atraso, entregou a declaração do anual do MEI em atraso, esses débitos dessa natureza não poderão ser incluídos. Outro débito que não pode ser incluído é a contribuição previdenciária patronal da Seguridade Social, que é tributada com base daquelas pessoas que estão enquadradas no anexo 4 e 5 da Lei Complementar 123, até 31/12/2008, e a partir de 2008, quem está no anexo 4 da Lei Complementar 123. Então, porque é a diferença desse anexo 4, acho que todos devem saber, né, que a contribuição previdenciária patronal, antes ela era apurada na própria GFIP, tá certo? Ela não estava subrogada lá naquela apuração do Simples Nacional que faz com o PGDAS-D. Bom, além disso, não pode ser parcelado no HELP todos os tributos não abrangidos pelo Simples Nacional que estão listados no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123. Então, lá ele cita diversos, eu vou citar alguns aqui que há possibilidade de ter. Então, imposto de importação, imposto de exportação, CPMF, IOF. Então, nada desses tributos poderão ser parcelados na sistemática do HELP. Nem também a contribuição previdenciária devida pelo segurado, que foi apurada até a competência 9 de 2021 em GFIP. Então, embora a empresa esteja no Simples, essa contribuição previdenciária a cargo do segurado, que é apurada em GFIP, ela não entra na sistemática do HELP.
Ok? Então, reforçando, somente aquilo que é apurado lá no PGDAS-D mesmo. E, finalmente, o que não pode é débitos dos sujeitos passivos com falência decretada pela Lei 11.101 de 2005. Se alguém tiver alguma dúvida, já quiser estar tratando agora, eu estou à disposição. Ô, Luciano, mais uma vez, obrigado por atender o pedido. Essa desistência desses parcelamentos, principalmente aqueles parcelamentos que tiveram descontos, que a gente tem que... Eu fico preocupado com essa... Muitas vezes você vai desistir, vai vir com uma parcela maior e talvez com um desconto que o parcelamento, o antigo, pode ser maior que o... Acho que tem que ser analisado isso, né? Tem que ser analisado, Saulo. De fato, essa é uma preocupação que tem que se ter. Mas pelo histórico dos parcelamentos do Simples Nacional, a redução sempre foi em cima de multas e juros, né? E encargos legais quando o débito já está inscrito. Eu creio que essa modalidade de parcelamento ela é a mais benéfica, mas é lógico que os casos concretos e especiais têm que ser estudados, porque conforme a gente vai passando aqui no decorrer dos slides, esse parcelamento ele oferece condições muito vantajosas para o contribuinte. Parcelamento em até 188 meses, né, dos quais a entrada pode ser dividida em 8 vezes, e o restante em até 180 meses e com percentual bastante reduzido de entrada. Mas isso a gente vai estar falando mais para frente. Mas sempre é bom estar estudando o caso concreto. Bom, então, conforme eu já disse, né, os débitos de natureza fazendária... Luciano, tem uma pergunta ali, peraí, só um minuto que eu vou falar no chat aqui, peraí, pode falar. Débitos que foram prorrogados de 3 a 5 de 2021, ainda não constam com débitos da Receita Federal. Como fazer para regularização para quem só tem essas dívidas? Quem perguntou foi o Keller. Então, Marcos, Keller, né, que está perguntando, esses débitos, se a pessoa tiver somente esses débitos das competências 3 a 5 de 2021, ele vai ter que montar um processo, vai ter que fazer um pedido, que pode ser feito presencialmente ou pelo chat, onde ele vai estar pedindo o parcelamento desses débitos. Ele tem que fazer esse pedido até o dia 31/5. Hoje eu não tenho condições de falar para vocês, porque eu estudei hoje de manhã até para ver se tinha alguma novidade. Não tinha nenhuma novidade de como teria que ser feita o pagamento, como teria que ter sido feito o pagamento dessa entrada até o dia 31. Eu sei que o protocolo desse pedido tem que ser feito até o dia 31. Entendo alguma novidade acerca deste pagamento, exclusivamente, nós deixando bem claro que a gente está falando das competências 3 a 5 de 2021, eu vou repassar aqui para a Sescofran, para a Sescofran replicar como tem que ser feito. Ok? Bem, então os débitos de natureza fazendária pode ser parcelado em até 188 parcelas. Só um minutinho, porque senão depois eles não aparece o som. É que, pegando um gancho nessa que você falou, se forem só esses débitos, tem que fazer o processo. E se tiver mais débitos além desse? Aí vai ser, eu preparei até um slide com isso, mas tudo bem, já vamos adiantar. Vai ser objeto de reprocessamento automático, o contribuinte não precisa se preocupar, tá certo? Quando esses débitos forem carregados para o sistema, a parcela vai ser recalculada, eventualmente será recalculada, e o sujeito passivo, o contribuinte, vai ser intimado no domicílio eletrônico lá do Simples Nacional para ele recolher eventual diferença. Bom, e o débito de natureza previdenciária, ele só pode ser recolhido em 60 parcelas. Aí, talvez vocês se questionem, mas qual que é o débito de natureza previdenciária?
Então, para as empresas que não estão enquadradas no anexo 4 da Lei Complementar 123, elas recolhem a cota patronal no PGDAS-D. Então, uma das rubricas, componentes da apuração mensal do Simples é a contribuição previdenciária patronal. Aquela contribuição previdenciária patronal, ela só pode ser dividida em 60 vezes. Ficou clara essa questão? Bom, o valor mínimo das parcelas é R$ 300 para as microempresas e para as empresas de pequeno porte e de R$ 50 para o MEI. E o parcelamento, ele sempre será concedido no número máximo de parcelas possível. O contribuinte não tem a possibilidade de escolher a quantidade de parcelas que ele quer. Então, sempre é concedido no número máximo de parcelas possível, respeitado esses limites, né, que é R$ 300 para ME e PPP e de R$ 50 para o MEI. Bom, a adesão ao HELP, ela implica necessariamente na aceitação dessas condições que a gente vai estar discutindo aqui agora. A primeira delas é a contratação, a confissão irretratável e irrevogável de todos os débitos que o contribuinte tem. Então, essa é a primeira condição. A segunda é a aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas na resolução do Comitê Gestor número 166 de 2022. Bom, aí às vezes a pessoa, mas essas condições, eu vou explicar elas todas aqui no decorrer desse nosso bate-papo. Não tem nada de mais do que praticamente está descrito praticamente em todo esse slide aqui. Bom, em optando pelo HELP, o contribuinte implica que vai estar concordando em pagar regularmente as parcelas do HELP e de todos os débitos que vierem a vencer a partir da adesão. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Então, o contribuinte, quando faz a opção pelo HELP, ele está assinando um contrato, digamos assim, que ele concorda que vai honrar as prestações do HELP, mas não só as prestações do HELP. Ele vai honrar todos os débitos que irão vencer a partir da data da opção. Inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. Certo? Além disso, o contribuinte está assinando também o contrato que vai cumprir de forma regular com as obrigações perante o FGTS. Então, assinou o HELP, fez a opção, né, porque ela é assinatura digital, de toda forma, ele está concordando com essa condição. Tem que pagar o FGTS em dia. E uma outra condição, que é uma condição até mais polêmica, que até já foram me perguntar lá na Receita a respeito dela, que é a vedação da inclusão de qualquer débito que venha a existir a partir da opção do HELP, tá certo? Nesse prazo de 188 meses, em qualquer modalidade de parcelamento. Então, isso aí implica que o HELP, a adesão ao HELP, ela não pode coexistir com nenhum outro tipo de parcelamento durante todo o prazo em que o HELP for válido para aquele contribuinte, em que o contribuinte estiver pagando prestação do HELP. Então, tem que deixar isso bem claro para os clientes de vocês, porque às vezes a pessoa entra no HELP, agora eu vou parcelar o mês de abril, já vou querer parcelar. Não, não existe essa possibilidade nos próximos 15 anos. Só um segundo, porque senão a pergunta não sai, né? Não, agora já entendi, vai mandar aguardar. Mas já, quando eu esperar. Só para ele responder. Vai de novo. Luciano, no caso de romper o HELP,
eu vou poder fazer o parcelamento convencional depois, não? Bom, então essa é uma questão até controversa, eu estudei bastante e não tem nada na legislação tratando disso. Mas pela experiência que a gente tem, eu acredito que em rompendo o HELP, não há vedação para que se parcele novamente os débitos, até porque o rompimento do HELP, ele acarreta na perda de todos os benefícios concedidos. E essa vedação aí é justamente para o contribuinte não ficar com um estoque de dívida muito facilitado, porque, conforme eu vou falar ali para frente, ele vai pagando 0,4% do valor da dívida no primeiro ano e vai subindo assim. Então, para que o contribuinte não postergue indefinidamente o recolhimento dos tributos, é que colocaram essa vedação. Mas, embora não esteja em nenhum tipo de legislação, creio eu, em rompendo o HELP, está restabelecidas as condições para reparcelar nos parcelamentos convencionais. Luciano, boa tarde. Vou te exemplificar para você poder me responder, para ver se eu entendi bem. Um cliente meu X fez um parcelamento na PGFN via Regularize. Ele manteve 3, 4 meses, ok. Como ele já tinha outros débitos no Simples Nacional e não estava conseguindo fazer, ele deixou esse Regularize para lá e foi tentar fazer o convencional do Simples. A pergunta que eu falo ele foi, como ele não pagou, passou o prazo, ele foi como se ele não existisse mais esse parcelamento lá no Regularize. Ele vai conseguir pôr para o HELP? Veja bem, não. O que a gente estava discutindo são parcelamentos futuros, não são débitos passados. Agora, voltando. Todos os débitos de competência, tirando aqueles que eu já falei que não entram, né? Todos os débitos apurados na forma do PGDAS-D, cuja competência final de apuração é fevereiro de 2022, vencimento em março, eles são passíveis de ingresso no HELP, tá certo? Independentemente de ter havido rompimento, rescisão anterior, ou você está fazendo a rescisão nesse momento para incluí-lo no HELP. O cuidado que tem que se ter é que é necessária a prévia desistência, reforço mais uma vez, a prévia desistência do parcelamento, porque o sistema não recupera um débito que está em parcelamento. Então, tem que desistir para depois negociar no HELP. E a rescisão é automática. Você clicando nos botões lá de rescisão, ele já rescinde. Ô, Luciano, tem uma pergunta que é o seguinte, quando você falou vamos falar, se você deixar de pagar, o contribuinte deixou de pagar, se ele deixar de pagar os meses do Simples mensalmente, que é o mês normal, ele também vai perder o parcelamento, ele considera como um débito? Sim, inclusive, eu tenho um slide aí que são as condições de rescisão, a gente vai aprofundar nisso, mas uma das cláusulas é isso, os débitos vincendos também. Não basta só os parcelamentos. Mais alguma pergunta? Não? Bom, eu não sei se vocês têm clientes, mas tem gente que discute judicialmente ou mesmo administrativamente os débitos. Para que o contribuinte consiga incluir esses débitos que estão em discussão administrativa ou judicial no HELP, é necessária a prévia desistência, da mesma forma que o parcelamento. No âmbito administrativo, ou seja, se o débito está sendo discutido administrativamente na Receita Federal, basta que o contribuinte faça essa desistência protocole essa desistência no chat ou na Receita, e que o próprio débito já entrará em cobrança. Agora, caso haja uma discussão judicial do débito, ele vai ter que protocolar, vai ter que fazer essa desistência das ações judiciais, e bem como a renúncia de quaisquer direitos
sobre as quais essas ações se fundem. E não basta protocolar essa desistência lá na Justiça. Ele tem que depois comunicar, até protocolar na Receita, via presencialmente ou no chat, essa desistência das ações, até o dia 31/5. Ficou bem claro essa parte? Então, se houver discussão judicial, tem que protocolar a desistência na Justiça e depois levar esse protocolo à Receita, seja via chat ou presencialmente, para que fique registrado essa desistência. E isso tem até o dia 31/5, viu? Então, quer dizer que o prazo é apertado. Um outro detalhe é que pode ser que aceita desistência parcial, desde que essa desistência parcial seja possível individualizar o débito. Porque, a depender da desistência, não há como individualizar, então, se não puder individualizar o débito, a desistência não pode ser parcial. Muito bem. Então, aqui vão as reduções do HELP. A lógica adotada é o seguinte: quanto maior a queda do faturamento, comparada de março de 2019 com março de 2020, de março de 2019 a dezembro de 2019, com março de 2020 a dezembro de 2020, maior vai ser a redução e maior, e menor vai ser a entrada. Então, quanto maior a queda no faturamento, maior a redução, maior o desconto e menor a entrada. Então, para aquelas pessoas, aqueles microempresas, empresas de pequeno porte ou MEI, que tiveram redução de 0 no faturamento, a entrada é 12,5% e a redução nos juros, multas, é de 65%, e se o débito, por um acaso, estiver inscrito, a redução vai ser de 75% nos encargos, incluindo os honorários advocatícios. Nesse caso aqui, vocês poderiam me perguntar, e se por um acaso a empresa teve aumento de faturamento? Equivale à mesma coisa. Então, mesmo que a empresa tenha tido aumento de faturamento, ela vai ser beneficiada pelo HELP, basta que ela marque 0. Certo? Essa é uma questão que, às vezes, muita gente se pergunta. E aí, conforme eu disse, né, quanto maior a queda no faturamento, menor é o valor da entrada e maior é o valor de desconto, como vocês estão vendo ali. Essa redução de faturamento, nesse momento da opção, ela vai ser marcada pelo próprio contribuinte. Todavia, ela vai ser objeto, depois, de malha da Receita. Porque tem todas as declarações, vai ser simples fazer esse cruzamento. Então, não falar, meu cliente reduziu em mais de 80% a receita, quando, na verdade, não reduziu nada. Não adianta marcar isso, que depois vai ter cruzamento e vai restabelecer, vai ser recalculada a parcela. Bom, e aí foi o que esse slide aqui vai ao encontro daquilo que o Saulo estava falando, do cálculo, se compensa ou não compensa. Então, como vocês viram, o desconto de multa, juros e encargos legais já é muito grande a depender da queda do faturamento. Mas, além disso, o prazo para pagamento foi muito dilatado. E no início, o valor a ser pago é um valor muito pequeno. Então, paga-se a entrada dividida em até 8 vezes, e a depender da queda do faturamento, conforme estava no slide anterior, e aí depois começam as parcelas normais. Então, da primeira à 12ª é 0,4% do saldo remanescente, retirando-se a entrada, né? Da 13ª à 24ª, 0,5%. Da 25ª à 36ª, 0,6%, e daí em diante, da 37ª em diante, o percentual correspondente ao saldo remanescente dividido pelo número de parcelas que for possível, né, respeitando os valores mínimos.
Bom, já me perguntaram anteriormente, mas eu já tinha até feito o slide pensando nessa situação, né? Reforçando. Então, aqueles contribuintes que possuem apenas os débitos do período 3/2021 a 5/2021 vão ter que protocolar um pedido de parcelamento, seja presencialmente, seja pelo chat, espero que seja pelo chat, que é mais tranquilo para vocês e para a gente, que nós estamos com... Não pode ser presencial, né? Igual você faz. Justamente. Porque nós estamos com um contingente reduzido de pessoas, né? E o contribuinte que possui débitos além desses não precisa se preocupar. Quando reprocessar, os débitos serão incluídos e a parcela será recalculada e ele vai ser intimado a recolher a diferença. E um outro caso é que nos dias iniciais da liberação do aplicativo, ele apresentou instabilidade e mesmo contribuintes que pagaram a parcela no dia 29/4, não teve a opção validada pelo HELP. Então, para esses contribuintes, o conselho que se dá é que esse pagamento, como normalmente ele é pequeno, ele já vai ser abatido do valor do débito. Ok? E o contribuinte vai fazer, esquece esse detalhe, faz uma nova opção e aí vai seguir normalmente para frente. Caso o valor seja muito grande, que compense uma discussão, aí o contribuinte poderá protocolar alguma coisa nesse sentido, pedindo, mas só que eles não aconselham, porque isso aí vai ser aí sai do automático e cai num procedimento manual, que sabe-se lá quando vai ser tratado, né? Então, só se for algo que realmente representa uma perda muito grande para o contribuinte. Do contrário, não precisa preocupar que o pagamento feito em 29/4 vai ser aproveitado no débito. E vai diminuir o saldo devedor. Quando fizer a nova negociação, ele já vai recuperar o débito abatido do valor pago. Muito bem. Então, agora vem a parte da rescisão, que é aquilo que vocês estavam questionando. É a parte mais importante, né, Luciano? Principalmente para falar para o cliente, né? Sem dúvida. Porque não basta fazer o HELP. Depois, até porque, o que ocorre? Principalmente se houver rescisão de parcelamentos para os quais já foi concedido desconto anterior. Quando faz a opção, a desistência desse parcelamento anterior para ingresso no HELP, perde-se os benefícios. Se por um acaso o HELP vier a ser rescindido, todos os benefícios concedidos estarão perdidos. Então, não é brincadeira, tem que estar ciente do que está fazendo. Então, o que acarretará a rescisão? A falta de pagamento consecutivo de 3 parcelas ou 6 alternadas. Mas esses parcelamentos especiais, eles já adotavam essas regras, os especiais, não é o convencional, não. É o atraso por mais de 60 dias de uma parcela, estando todas as demais pagas. Isso aí acontece mais no final do parcelamento, essa possibilidade. A questão ali que valeria de cima. O ato de esvaziamento patrimonial. Então, se o contribuinte faz o HELP e começa a esvaziar o patrimônio, se a Receita, no curso de fiscalização ou por qualquer outro meio de cruzamento, detectar isso, ela pode rescindir o HELP. Se por um acaso for decretada a falência ou foi feita a extinção da empresa, então não pode ser feita a baixa da empresa enquanto ela estiver no HELP. Tá, ok? Anotem isso. O fato de extinguir a empresa rescinde automaticamente o HELP. A concessão de medida cautelar fiscal em desfavor do contribuinte. Então, normalmente isso ocorre também por conta de fiscalização, a Receita detecta alguma irregularidade e solicita essa medida cautelar fiscal. É um evento mais raro. A suspensão ou inaptidão da inscrição no CNPJ. Esse aqui já acontece bastante. Então,
para que o contribuinte mantenha o HELP, mesmo que a empresa pare de trabalhar a partir de agora, tem que continuar entregando as declarações anuais do Simples Nacional, sob pena de rescisão do HELP. Esse é um outro ponto importante, mesmo que a empresa esteja parada. Por quê? Porque a Receita detectando 2 anos consecutivos da falta de entrega de declarações, ela pega e faz a suspensão e depois ela faz a inaptidão da empresa. Então, se a pessoa tiver no HELP e for feita a suspensão e inaptidão, ela vai perder o HELP. Aí aquela questão que a gente discutiu, né? Então, a falta de pagamento do HELP e dos débitos vencidos a partir da adesão. Então, não basta pagar somente o HELP em dia. O contribuinte assume o compromisso de estar quitando os débitos que vão vencendo a partir daquele momento. Certo? E o descumprimento das obrigações com o FGTS. Então, como vocês estão vendo, a adesão implica uma série de fatores aí, né, para que seja mantido o HELP. Do contrário, o HELP vai ser rescindido. E eu anotei ali, como eu já havia falado, que a rescisão implica na perda de todos os benefícios que, porventura, tenham sido concedidos. E eventuais parcelamentos que tenham sido rescindidos não serão restabelecidos. Então, o contribuinte dança. Tudo bem. Aí, só para demonstrar as telas, se alguém ainda não fez, para fazer com mais segurança. Marcos. É só uma dúvida com relação à perda dos benefícios. A empresa que conseguiu a opção pelo Simples, ela perde também? Desculpe, não entendi. Ela se beneficiou do HELP e ela fez a opção do Simples 31 de janeiro. Aí ela pagou a primeira parcela, voltou para o Simples. Se ela rescindir o contrato, ela perde, ela deixa de ser Simples? Bom, isso está previsto na legislação, certo? Porque, bem como toda falta de recolhimento de tributo, ela acarreta na exclusão do Simples. Só que o que ocorre na prática é que a Receita, como são milhões de contribuintes, ela faz batimentos anuais e possibilita ao contribuinte que ele regularize esses débitos no prazo de 30, 60 dias contados da data da ciência dessa notificação. E, então, embora o efeito, haja a previsão legal de que a exclusão e o retorno de débitos cause a exclusão do Simples, na prática não funciona dessa forma. Na prática vai depender dos batimentos anuais, né? São feitos. Bem, então, conforme eu disse, a adesão ao HELP ela pode ser feita tanto pelo portal do Simples quanto pelo ECAC. No ECAC, lá em pagamentos e parcelamentos, tem um hiperlink exclusivo para o HELP ali. Okay? O dia que eu produzi esses slides aqui, eu tive que simular um parcelamento lá, eu não consegui o acesso pelo ECAC, eu tive que voltar no portal do Simples. Então, eu fui aqui para demonstrar, mas eu não consegui finalizar aqui. Então, quando aperta no hiperlink, aqui vai ser possível fazer o pedido de parcelamento, a emissão de parcela para os meses subsequentes, tá certo? A consulta do pedido de parcelamento, como que ele está, foi validado, não foi validado, e a desistência do próprio HELP. Então, supondo que o contribuinte queira desistir, ele fará essa desistência por aqui dentro desse
tela. Conforme eu disse para vocês, no momento da negociação, antes, toda vez que se clicar no pedido de parcelamento, o sistema vai lembrar a vocês que é necessário fazer a desistência prévia dos parcelamentos em curso e de eventual discussão judicial ou administrativa, certo? Então, não continuem o help sem desistir de eventuais parcelamentos em curso. Bom, a partir dali o meu sistema não foi. Aí eu retornei para o portal do Simples para poder demonstrar para vocês. Então, lá no portal do Simples, nós temos um hiperlink ali também de parcelamento do help. Clicando nele, de imediato, ele irá apresentar essa tela. E aí foi o que eu disse para vocês. Nesse momento, vocês já vão ter que ter uma planilhinha para cada contribuinte para saber qual que foi a real redução da receita bruta comparada de março de 2019 a dezembro de 2019 com março de 2020 a dezembro de 2020. Por quê? Para escolher corretamente e depois o contribuinte não ter surpresa desagradável, né? E ter que recolher de uma vez quando a Receita for fazer o cruzamento de dados. Então, aí vai ter as 6 opções, que é redução de faturamento zero, ou mesmo que tenha tido aumento, não tem problema, pode marcar, e depois as outras ali. A formulazinha que vocês vão ter que utilizar para estar de acordo com aquilo que o sistema vai considerar no futuro é essa aqui. Então, é o total da receita bruta em 2019, menos o total da receita bruta em 2020, dividido pelo total da receita bruta em 2019. O resultado dessa conta vocês multiplicam por 100, vocês vão obter a redução percentual. E aí, de posse dessa redução percentual, vocês vão pegar e vão assinalar no programinha. Bom, conforme eu disse para vocês, a Receita fará o cruzamento de dados e checará se a opção feita corresponde à realidade da receita declarada. Posso mudar? Bom, escolhendo a modalidade do inciso correspondente à queda na receita, o sistema automaticamente já recuperará os débitos, certo? E apresentará para vocês. Então, esse é o momento de fazer a conferência, né? E verificar se realmente todos os débitos do contribuinte foram recuperados. Lembrando que as competências 3 a 5 de 2021 não serão recuperadas nesse momento, mas elas vão ser incluídas automaticamente. O sistema já calculará de imediato o valor total da dívida consolidada, está aqui, ó, valor total. Vai calcular a entrada de acordo com aqueles percentuais, né, de acordo com o inciso escolhido, e já vai dar o número de parcelas da entrada. Nesse caso aqui, o que eu simulei lá foi um MEI, então a dívida era pequenininha, deu pouca redução, e a entrada deu de R$50, uma parcela somente. Muito bem. Aí, o sistema dá mais, você pega, concorda, pula para a próxima tela, né? Para você verificar novamente os débitos, está tudo ok, e ele dá mais uns avisos, né? De que a concessão do parcelamento está condicionada ao pagamento prévio da primeira parcela, que, conforme nós comentamos, deve ser paga no prazo de 2 dias, tá certo? Se por um acaso o contribuinte não pagar no prazo de 2 dias, faz a desistência, negocia de novo, o sistema é dinâmico, ele vai reprocessar. Só aproveitando para não precisar de ir lá na Receita depois.
Você mencionou aí agora a questão do parcelamento. Não conseguiu pagar, desistiu, faça de novo. Só que os parcelamentos convencionais têm uma quantidade, correto? Por exemplo, num ano, ele não pode fazer a opção por parcelamento mais de 2 vezes, uma vez, que eu já fiz e depois tive que esperar o outro ano para fazer. Essa é uma questão. E a outra questão é, voltando naquela tela anterior que você falou, sobre deixar de pagar 3 parcelas ou 6 intercaladas e manter em dia os débitos para frente. Só que eu não sei se os meus colegas também têm clientes assim, mas a gente tem muito cliente que fala assim, nossa, hoje esse mês eu não consigo pagar fundo de garantia, vou pagar o mês que vem. Ah, esse mês eu não consegui, volto. Existe um prazo para ele manter correto ou a partir da adesão do HELP, todos os meses eles vão ter que pagar exatamente a guias de vencimentos dele na data do vencimento. Bom, vamos por partes. Vou começar pela última. Então, o que a lei prevê é isso, teria que pagar. No entanto, são milhões e milhões de contribuintes, então não é mensalmente feito esse batimento, mas pode ser que se a pessoa der o azar de ficar sem pagar esse mês, o batimento foi feito o mês que vem, ela vai ser excluída, não tem como eu prever, porque a lei prevê, são os recursos tecnológicos que não são suficientes para implementar de imediato. Mas não fica correndo risco, né? O melhor é estar pagando em dia na medida do possível. Mas pode ser que deixe de pagar esse mês, como não houve o batimento, ele não seja excluído. Mas não arrisque ficar o mês seguinte que tem o batimento e ele é excluído. Tá certo? Bom, agora a pergunta anterior. Ah, sim. Essa quantidade de vezes, o que ocorre? Desde o ano passado, já está sendo possível reparcelar os débitos do Simples Nacional. Então, o contribuinte já não está mais limitado a essa quantidade de vezes, só para o MEI que ainda não foi implementado. Então, todas as vezes que rescinde, agora eu estou falando de parcelamento convencional, não estou falando de HELP, todas as vezes que rescinde um parcelamento convencional, ao reparcelar os débitos, o contribuinte paga um pedágio de 10% ou 20%, a depender da quantidade de vezes que o débito foi reparcelado, e ele não está sujeito mais ao limite de 2 parcelamentos por ano, de 1 parcelamento por ano, desculpe. Agora, essa situação que eu te propus aí, que eu propus para vocês, se o contribuinte não tiver pago o débito, não é o débito, tiver pago a entrada, quer dizer, não foi configurado o parcelamento. O HELP ele tem só uma possibilidade. Se você aderiu, pagou a primeira parcela, pronto, você está no HELP. Não existe outro HELP para você entrar. Se você aderiu, não pagou a parcela no prazo hábil, tá certo? Aí sim, ainda seria possível estar fazendo o HELP novamente. Mas cuidado com isso. Por quê? Porque o sistema, os recursos computacionais não são tão rápidos assim. Então, negociei hoje, o cliente não pagou. Até o final do dia 31 vai reprocessar, o débito vai entrar em cobrança, vai dar certo. Mas a partir, sei lá, do dia 20, não fiquem correndo esse risco. Por quê? Porque aí já não dá tempo mais. Porque há um prazo normal de 4, 5 dias para o pagamento entrar, aí depois Luciano, aproveitando isso que você falou, é a mesma coisa de esperar para desistir do débito, né? Eu acredito que se você desistiu do débito lá para o dia 29, aí esquece, né? Aí não vai conseguir fazer nada que no mundo consiga trazer os débitos para fazer no outro dia. Justamente, não. Aí, lógico, a boa prática contábil, né, exige, a prudência humana também exige que a gente haja de forma antecipada. Já sabe que os recursos computacionais são limitados, aí você vai deixar para fazer esse parcelamento no dia 31, às 8 horas da noite. Vai dar errado. Infelizmente, vai dar errado, né? Vai excluir o anterior e vai querer parcelar o outro, né? Esquece, né? É zebra, né? Aí não vai dar certo. Luciano, bom,
Antes eu só queria fazer aquela pergunta que eu te perguntei aqui, talvez depois tenha mais gente aí que ocorra a mesma situação. Que apareceu aquela notificação que a gente recebeu aqui, que tem duas DCTF em aberto de janeiro e fevereiro, né? Constando, pelo que eu tenho informação, simplesmente a empresa está em atraso, ok? E quando aparece isso, ele não está deixando também fazer o coisa, porque ele trava, deixando entrar no parcelamento. Não está deixando entrar no parcelamento? Nem no parcelamento. Bom, não, mas aí é um caso que, se não deixar entrar no parcelamento, é um caso que tem que ser estudado. Porque o caso que o Marcos me mostrou mais cedo aqui é o seguinte: o contribuinte fez a opção pelo Simples em janeiro de 2022 agora. No entanto, nunca aconteceu isso do batimento, de ser prorrogado para o contribuinte regularizar as pendências até 31 de maio. Então, a Receita trabalha com diversos sistemas. Dentre esses, tem um sistema que chama Omissos, que ele verifica se o contribuinte está deixando de entregar as declarações. No caso em específico que ele me apresentou, o contribuinte recebeu uma comunicação apontando a ausência de 2 DCTFs, de janeiro e de fevereiro. E falando que tem que entregar, que senão vai para o cadinho, aquele texto normal de lei. Bom, então, isso aí, em tese, não tem nada a ver, assim, não é que não tem nada a ver, ele não implica em nada para o HELP. O contribuinte vai conseguir, vai fazer a opção pelo HELP, ele recolhendo a entrada e não tendo mais nenhuma pendência, lá para o dia 15, no máximo 20 de junho, os sistemas vão processar, vai retornar esse contribuinte para o Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022, e essa é como se nunca tivesse existido essa cobrança. Por quê? Porque no momento que o sistema leu aquela informação, o contribuinte não era optante do Simples, e ele era devedor da DCTF. Mas como o efeito da adesão ao HELP, regularização das pendências, vai retroagir a 1º de janeiro e vai fazer com que a opção do contribuinte, que o contribuinte fique no regime do Simples Nacional a partir do 1/1, então não vai ter problema nenhum para o contribuinte, ele desconsidera essa intimação, né? Bom, continuando aqui com as telas, então, aí nesse momento o sistema pede para que seja verificado novamente os débitos, fala para a pessoa ter atenção ali, que o parcelamento está condicionado ao pagamento tempestivo da primeira parcela e tudo mais, e aí vamos para frente. Aí o contribuinte pegou, verificou, são esses débitos mesmo, ele pega e clica em concluir e sairá o recibo de adesão ao HELP, que está condicionado ao pagamento tempestivo da primeira parcela, que vence em 2 dias, conforme lembrado lá, né? Então, deixar isso muito claro para os clientes de vocês, porque senão vira aquela enxurrada. Ah, não pode falar que é o dia 31, não. 31 é o prazo limite, mas quem fez a opção antes tem que recolher o DAS no prazo que está escrito no documento de arrecadação. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Luciano, no caso, se o contribuinte quiser emitir o DAS do saldo do parcelamento, vai ter essa condição no HELP ou não? Por exemplo, ele paga as 8 parcelas aí, chega em janeiro, ele fala, vou pagar à vista. Vai ter como ou não do saldo? Então, qual é o seu nome? Davi. Davi, nesse momento, a gente não tem essa informação, vou ser sincero para você, porque o sistema foi desenhado até de forma célere, mas pela experiência que a gente tem dos parcelamentos anteriores, demora um pouco para ser implementada essa condição, tá certo? E esse parcelamento ele ainda tem um agravante. Os parcelamentos que não têm desconto, o contribuinte pode pagar os débitos lá emitindo no PGDAS-D.
Esse ele não pode pagar lá. Por quê? Porque esse aqui tem desconto. Se ele pagar lá, vai dar problema. Então, uma vez incluído o débito no parcelamento, ele tem que emitir as parcelas conforme o sistema vai liberando para ele. Luciano, é baseado nessa pergunta aí, porque ele falou do total, mas o parcelamento fala em mínimo da parcela. Eu posso pagar o valor maior ou não vai ter ela? Ele vai estipular o valor da parcela. O Simples Nacional é um sistema diferenciado de recolhimento de tributo que privilegia as pequenas e microempresas. Então, ele foi desenhado para sempre estar fornecendo a menor parcela possível no maior tempo possível. Então, não há essa possibilidade. É automático. Tem como você mandar para nós esses slides? Tem? Tá. Beleza, obrigado. Tem alguns clientes, não são clientes, são pessoas que são MEI, muitas pessoas abrem individualmente e não pagam, pararam de pagar, não declararam nem nada, e agora estão procurando o escritório porque ouviram falar do HELP e querem fazer. Só que elas estão com essa questão que você falou do CNPJ deles de inaptidão e suspenso. Como que a gente poderia estar orientando eles nesse caso? Porque a gente não conseguiria estar fazendo. Não, aí, vejam bem, nós temos duas situações aí. Caso o CNPJ tenha ficado suspenso ou inapto após dezembro de 2020, o sistema vai permitir que você faça esse parcelamento, tá certo? Agora, desculpe, falei uma grande bobagem, fiz uma confusão aqui, porque eu peguei um caso concreto lá. O CNPJ inapto ou suspenso, em nenhuma situação ele vai poder parcelar. Todavia, mas aí ele vai entrar em vedação, porque aconteceu um caso concreto. Nesse caso não, porque já tem a própria vedação, o CNPJ não pode estar baixado, né? Tem a vedação. Ele é uma vedação da própria resolução do comitê gestor. Ele fez? Já estava baixado? Então, ali ele não estabeleceu um limite temporal. Então, só se for a partir do momento. Porque uma das regras de rescisão é justamente o CNPJ está baixado. O CNPJ está baixado é uma condição de exclusão do HELP, né? Então, pode ser até que ele negocie, mas aí depois, no mês seguinte, vai haver validação, o que vai acontecer? Né? Ele vai incidir na cláusula de exclusão. Aqui lá, ó. O dinheiro vai entrar, então o cara não está querendo receber, é estranho, né? Aqui, ó. Decretação de falência ou extinção do CNPJ. Então, mas aí é a rescisão, mas a rescisão, acho que é durante, não é? Bom, eu entendi, seria o entendimento. Eu vou. Durante, tipo assim, eu entendi dessas rescisões, seria durante o réu. Vamos supor, comecei a fazer o réu, paguei. Aí lá ele vai me cortar quando eu rescindi, eu extingui meu Certo, vamos voltar aqui. Mas aqui. tendo visto que você está com seus débitos parcelados, não há motivo para baixar o CNPJ? Qual o motivo para dar baixa do CNPJ? É meio, né? Porque quem pode aderir? Todas as empresas que possuam débitos do Simples, sejam optantes, enquadradas ou desenquadradas do Simples.
ele não permitiu a opção de empresa. Não, o MEI entra no help, certeza absoluta. Eu vou ficar de pesquisar para vocês e retorno para vocês, Cofran, esse detalhe. Se a empresa baixada vai poder aderir ao help, tá certo? Tenho encerrado. Ô, Luciano, eu tenho duas situações aqui de MEI. Tem um MEI que ele não apresentou a declaração de 2016 e o sistema, né, não tem como apresentar de 2016, só a partir de 2017. Então, quando a gente vai simular o HELP, só aparece dívidas a partir de 2017. Mas está certo, ele não consegue mais entregar, esse período está decadente. Então, esse ele não vai conseguir parcelar mesmo, até porque essa dívida nem existe mais, né? Ela não pode ser cobrada, né? Beleza. E no caso aqui, um que ele abriu em 2011, e as dívidas de 2011 não está aparecendo, só aparece dívidas de 2014 a 2021. Certo. Bom, aí pode ser que tenha decaído, prescrevido, pode ter acontecido alguma dessa situação, ou a dívida pode estar na procuradoria, então tem que esgotar essas possibilidades, né? Porque se ele não declarou, foi acontecer igual esse outro seu cliente, agora não tem como, nada de 16 para trás tem como declarar, né? Esse outro declarou. Declarou 2011? Declarou. Não, mas então, ou ele, só tem duas possibilidades, ou ele pagou, tá certo? Ou esse débito está inscrito em dívida ativa. E ficou uma dúvida aqui, na hora que você falou daquele, a dívida do INSS, a CPP, né, de 60 vezes, né? Isso. Aquilo lá não ficou muito claro para mim. Por exemplo, a pessoa, ela vai fazer 2 parcelamentos, então? Por exemplo, ela quer fazer um em 180 e faz outro, essa parte do INSS. Não, isso aí o sistema já vai calcular automaticamente, né? Certo. Entendi. Isso aí você não precisa se preocupar. Certo. O sistema vai ler, porque quando a gente recolhe um DAS, a gente pensa que está recolhendo um tributo só. Não, na verdade, ali você está recolhendo 5, vai 6 ser uma tributos. guia só. Isso. Tá. Aí ele vai calcular para você. Consolidar o que eu estava pensando mesmo. Não, tá, muito obrigado. Por nada. Mais uma pergunta? Não? Bom, então, queria agradecer, Luciano, mais uma vez. Acho que foi fantástico aí. Acho que tirou as nossas dúvidas aí referente ao HELP. Eu acho que... Oi? Tem mais um aí? Então, espera aí, Luciano, não acabou ainda não. Tá certo. Eu acho que se não vai ficar aqui até amanhã, pode ficar tranquilo. Esse foi mais simples. São 2 perguntas. A primeira, os débitos 3, 4 e 5 de uma empresa que não está optando, fez a opção em janeiro, mas está esperando para regularizar agora. Se eu faço o HELP, a opção vai ser deferida normal, mesmo esses débitos não tendo entrado no parcelamento agora. Bom, até onde eu sei, o débito, só um segundo, aí você faz a segunda. Até onde eu sei, porque isso aí, embora o débito exista, a gente depende de sistema para controlar, que são milhões de contribuintes. Então, embora o débito exista o débito, nos sistemas de controle, ele está tudo suspenso. Por quê? Por conta daqueles vencimentos. O Estado venceu numa data, o município numa data, a COFINS numa data, o IRPJ noutra data. Então, eles não adaptaram os sistemas. Até onde eu sei, isso sequer impediu o ingresso do contribuinte para o Simples Nacional. Essas competências em específico. Porque a gente não tinha como detectar elas. E a outra, que eu tenho clientes que têm débitos na PGFN. No Regularize, não tem a opção HELP. Tem só aquele transação que é em 180 meses também, 180 e poucos meses.
é a mesma coisa? Porque não tem a opção help lá. Eu entro, que é o que ele estava desde o ano passado, preenche aquela declaração de faturamento, receita, e entra naquele transação, que tem a redução da multa e divide em 180 e poucos meses. Mas não achei a opção help lá. Não sei se alguém conseguiu. Pode ser que a sua empresa já estava baixada antes. A sua empresa não estava baixada antes de 2020, não? Inclusive, bom, eu sinceramente eu não preparei nada da PGFN, até porque o preenchimento, eu fiz um lá para testar, para ver se eu ia entrar nessa seara aqui. Mas o preenchimento dos dados do sistema da declaração do Regularize é uma coisa de louco. Não sei se vocês já fizeram, você tem que preencher mês a mês a receita, nos últimos 3 anos, é uma coisa muito chata, e inclusive a gente lá na Receita, nós temos estagiários lá, a gente pega e ajuda os MEI a estar fazendo esse tipo de parcelamento. Esse aí eu proibi terminantemente os estagiários de estarem fazendo, porque é impossível, não tem como preencher, até porque o MEI nem sabe o que ele faturou, normal, coitado. Então, é uma coisa complicada. Mas aí eu não sei te responder, sinceramente, da Procuradoria eu não passei. Posso? Deixa ela até acho que ela não responde. Que ele teve essa dúvida dentro do PGFN, eu fiz, aí em vez de você ir em transação, você vai na primeira opção, parcelamento, e aí você põe avançar, você vai clicar numa seta, ele vai abrir várias opções e vai ter lá a questão do help. E na hora que você clica, ele fala se a sua empresa tem direito ou não, e em qual ela se enquadra. Sim, em parcelamento. Em vez de transação, na parte de cima, em parcelamento. E nesse caso, não pode esquecer que tem que fazer previamente a declaração, né? Eu fiz 150, estava ainda dentro do Simples Nacional, e dentro do PGFN, já tinha que fazer isso. Sim, foi separado. Não, é em cada órgão. Se tiver no estado, no estado. É separado, né? Ele separa. Mais alguma pergunta? Tem. A desistência tem que ser feita tanto no âmbito da Receita, para parcelar lá dentro do portal do Simples Nacional, parcelamento por parcelamento, e se por um acaso tiver parcelamento na PGFN e for fazer a opção pelo HELP na PGFN, tem que fazer a desistência prévia também. Bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês aqui.